Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos estar inserindo os dados na nossa tabela. Vamos estar alimentando o nosso banco de dados. Então, para iniciarmos, vamos abrir aqui o nosso MySQL Workbench. Clicar aqui na nossa instância local. Ok, na aula passada já salvamos a senha para não precisar digitar toda vez que precisar acessar. Mas isso não é uma prática interessante caso você vá fazer no computador público ou no servidor externo. E vamos utilizar as tabelas que já criamos. Como exemplo, hoje vamos usar a tabela de aluno. Nessa tabela de aluno, logo aqui no final a gente tem 3 ícones. O último ícone, que parece uma tabela, você vai clicar nele, ele vai te mostrar aqui os campos. Aqui o meu já tem alguns dados, que eu já fiz alguns testes de inserção. O seu vai estar vazio, provavelmente. E aqui a gente vai estar inserindo os nossos dados. Diferente das outras aulas que eu fazia graficamente e depois mostrava como funcionava o comando, dessa vez eu vou iniciar logo pelo comando e depois eu mostro como fazer graficamente. Para a gente estar alimentando outros dados. Então, inicialmente, vou pegar aqui esse comando. Vou informar qual é o banco de dados que eu vou estar usando. Então, use. E o nome do banco de dados, que é o BD Biblioteca. Ponto e vírgula para finalizar. Vou executar aqui o meu ícone, o raiozinho. Então, aqui ele já informei que eu estou utilizando o banco de dados Biblioteca. E agora eu vou executar o seguinte comando. Tecla Enter para fazer na próxima linha. O comando de inserção de dados é o insert. Insert into é o comando que eu vou estar inserindo dados na tabela. Eu tenho que informar qual é a tabela. No caso vai ser a ATB _ aluno, que é essa nossa tabela aqui. Tabela de aluno. Aí eu tenho que informar o seguinte na minha tabela de aluno. Quais são os campos que eu quero estar inserindo os dados. Caso você queira visualizar quais são os campos, vou clicar aqui na tabela aluno, no último ícone. Ele mostra aqui para mim quais são os campos da minha tabela. O meu código. Aqui eu posso ver o seguinte. O ID, como criamos na nossa tabela, caso você não tenha criado a tabela, tem o link aqui para você acompanhar a aula de criação da tabela. Então é importante que você tenha criado a tabela com a mesma estrutura para você acompanhar a videoaula. O ID nós colocamos ele como chave primária e autoincremente, ou seja, autoincremente não tem a necessidade de eu estar inserindo o dado. Ele vai fazer isso automaticamente para mim. Então não vou inserir nada nesse campo ID aluno. O primeiro campo que eu vou inserir vai ser o nome aluno. Vou vir aqui e dizer qual é o campo. Nome, _ aluno. E eu tenho que digitá-lo da mesma forma que está na minha tabela. Inclusive, se está em caixa alta ou caixa baixa, os underline tem que estar da mesma forma. Seguido ao nome vem o end _ aluno, que é o endereço. End _ aluno. Depois vem o data n _ aluno. Em seguida vem o turma aluno. O próximo campo, e o último no nosso caso, é o série aluno. Quando eu terminei o último campo, eu fecho aqui o meu parêntese. Vou teclar Enter aqui para a gente poder visualizar melhor. Mas você pode continuar na mesma linha sem problema. Como eu informei antes quais eram os campos que eu ia estar inserindo os dados,
E é importante também a gente lembrar quais são os tipos de dados que nós vamos estar inserindo. No caso nome aluno, a gente definiu que era um varchar. Ou seja, poderia ter caracteres especiais, acentuação, espaço. No end aluno também é um varchar. No data end a gente definiu que ia ser do formato date, então a gente vai ter que seria o formato da data conforme o MySQL exige. Turma do aluno é um varchar e série aluno também é um varchar. Então eu vou definir o seguinte: depois de ter fechado parênteses, digitar value, no caso é values, porque vão ser vários valores, vai ser um valor para cada campo. E entre parênteses, já vou abrir, fechar e traçar o ponto e vírgula no final. Eu vou definir agora quais são os dados que vão estar sendo inseridos dentro dos campos, na mesma ordem que está escrito os campos antes do value. Então, o primeiro vai ser o nome aluno. Então, eu tenho que colocar aspas, vírgula, e no meio das aspas, entre as aspas, eu tenho que definir qual é o nome que vai ser inserido. Eu vou inserir aqui João Pedro. Esse vai ser o nome do aluno. Traço uma vírgula, como eu já fiz, e aspas novamente para digitar aqui o próximo campo. No caso, é o endereço do aluno. Então, Rua das Pedras, vírgula, entre aspas, o novo campo. O próximo é a data de nascimento do aluno. Então, eu vou inserir aqui na forma do MySQL, que primeiro vem o ano, vou colocar aqui 2005. Traço, não posso inserir o barra, porque o MySQL vai aceitar o barra com formato de data. Aliás, o traço simples, o if, não é o underline. E digito aqui o mês, no caso 9, traço o dia, no caso o dia de hoje, que é 23. Dia e mês de hoje, só que de 2005. E o próximo campo é a turma. Traçar uma vírgula novamente e entre aspas, colocar aqui a turma C. Traço uma vírgula e o próximo e último campo é a série. Então, entre aspas, colocar aqui a segunda série. Para o segundo ano. Pronto. Dessa forma, vamos ler aqui o nosso comando para ver como ele ficou. Insert into TB aluno e insira na tabela de aluno o nome do aluno, o endereço do aluno, a data de nascimento desse aluno e a turma do aluno e a série do aluno. E os valores que vão estar inseridos nesses campos serão João Pedro em nome do aluno, Rua das Pedras no endereço do aluno, 23/9/2005 na data de nascimento do aluno, a turma dele é a C e a série é o segundo ano. Por isso eu posso selecionar aqui o meu comando, teclar aqui no íconezinho do raio com a marcação de texto selecionado, executei. Agora eu posso vir aqui na tabela de aluno e clicar aqui novamente na tabela para mostrar os dados. E aqui ele já mostrou, ó. Já colocou aqui o ID 3. Observe que eu não preenchi o ID do aluno. Porém, como eu já tinha definido que era auto-incremente, já preencheu automaticamente para mim aqui. Que é o ID 3, porque eu já tinha 2 registros, como eu inseri mais um, colocou 3. Como você provavelmente não tem nenhum, você vai ter aqui o registro 1. Registro 3, João Pedro, mora no endereço da Rua das Pedras, data de nascimento 2005, 9/23, porque aqui está no padrão do MySQL, turma C, série, segundo ano. Dessa forma aí, bem simples, a gente inseriu o nosso texto. E é assim que a gente vai utilizar quando estiver usando a linguagem de programação.
a gente estiver inserindo, por exemplo, no PHP, como inserir os dados de uma página web em um banco de dados. Agora, vou mostrar como está inserindo graficamente. Como nós já estamos visualizando aqui os nossos campos, observe que aqui abaixo está mostrando os campos nulos. O que eu vou fazer? Vou clicar nesses campos nulos e vou estar aqui inserindo meus dados. Vou inserir aqui a aluna Maria Isabel. Ela mora na Rua das Flores também, só que é no número 190. E ela nasceu em 2004, no mês 12, no dia 25. Nasceu aí no Natal. Estuda na turma B e no primeiro ano. Depois disso, vou clicar aqui em aplicar. Observe que ele já gera um código para mim, que é o que a gente digitou. Será que eu mostro aqui, ó, insert into, o banco e a tabela, os campos e os valores que nós acabamos de inserir. Clicar em aplicar, vou fechar. E observa aqui, ó, já inseriu, inclusive aqui com o ID 4. Dessa forma a gente insere graficamente pelo banco de dados, fica bem mais produtivo. Porém, quando a gente estiver utilizando uma linguagem de programação, como eu falei anteriormente, vamos ter que usar os nossos códigos. Por isso é importante saber como utilizar os códigos e da forma correta. Como exercício, deixei para vocês popularem essa tabela de aluno. Vamos inserir aqui uns 10 registros de aluno e alimentar as nossas próximas 3 tabelas. Tabela de empréstimo, aliás, tabela de funcionário e a tabela de livro. Essa tabela de empréstimo a gente vai trabalhar com ela um pouco mais à frente, porque ela é um pouco diferente das outras. Então, coloca 10 registros em cada tabela, tabela aluno, tabela funcionário e tabela livro. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.